Oi, meu nome é Melk e se você trabalha com educação ou se você está aprendendo algo na educação formal, ou talvez se você só lida com crianças, talvez você já tenha reparado como existe uma falta de vínculo em relação tanto aos as crianças e adolescentes que querem aprender, quanto de muitos professores ou pessoas que têm a responsabilidade de passar a educação ou ensino para essas pessoinhas de querer ensinar para essas pessoas, sabe? Principalmente com as IAs e as IAs generativas, principalmente as LLMs, que são a Large Language Machines, que são máquinas de linguagem ampla, tipo ChatGPT, que mastiga um monte de coisa da internet e vomita para você. As crianças que pegam aquilo, que estudam por ali, principalmente com a forma de estudar, de botar atividades lá e o ChatGPT resolver, ela só tá copiando. Então não tem uma parte ativa de você resumir, de você pensar, estudar sobre aquele conhecimento, ele só está sendo copiado. Então, isso também é preocupante. E aí, pensando sobre isso, a ONU criou 4 pilares para a educação. Não lembro se é esse o título, se são 4 pilares para a educação ou para a aprendizagem, mas enfim, a ONU tem 4 pilares que foram elaborados por diversos pesquisadores e pedagogos, diversos profissionais da área de educação, inclusive pelo Delors, que é um estudioso da educação. E aí eu pensei um pouco em falar com vocês sobre isso e sobre como esses pilares são muito fundamentais para a gente gostar, para a gente aprender a gostar de aprender e também a gostar de ensinar. O primeiro pilar que o Delors e a ONU, no caso, vão trazer é sobre aprender a conhecer. Cognoscere, a palavra que dá origem ao conhecimento, a conhecer, vem da etimologia de descobrir pelos sentidos, explorar pelos sentidos. E aí, de forma geral, todo mundo sabe que os bebês exploram o mundo através dos sentidos, né? De querer botar tudo na boca, querer tocar em tudo, querer mexer em tudo, porque eles estão descobrindo o mundo dessa maneira. E aí nós precisamos aprender a ter curiosidade, a querer descobrir como as coisas funcionam, como o mundo funciona. Por que isso é desse jeito? Por que isso é de tal jeito e não do outro jeito? Isso vai de coisas simples, por exemplo, para querer descobrir por que o céu é azul, até pra gente entender por que o populismo funciona tanto. Então, coisas simples ou coisas complexas podem ser exploradas e descobertas a partir do princípio de querer descobrir o mundo, querer explorar o mundo. Após aprender a conhecer, o segundo pilar é aprender a fazer. E aí o Paulo Freire vai falar muito sobre como o conhecimento precisa ser prático, ele precisa ter validade. E aí na introdução desse vídeo eu falei sobre como muitas vezes os alunos meio que se sentem desvinculados e é uma forma passiva ali, principalmente com as IAs. Mas não é somente isso. Muitas vezes a gente vai ouvir os alunos falando sobre como esse conhecimento não tem importância, não tem validade, essa falta de senso de utilidade que o conhecimento tem, porque, onde é que eu vou usar isso na minha vida? Mas, primeiro de tudo, eu não vou ser a melhor pessoa para explicar isso, né? Inclusive, eu acho que parte desse papel que os profissionais de orientação e de coordenação nas escolas têm, isso não é papel exatamente do professor, é mostrar para as crianças e para os adolescentes a validade que esses conhecimentos formais têm no sentido, primeiro, de que esses conhecimentos são importantes para você ter uma organização ali, para o seu desenvolvimento cognitivo, no sentido de que mesmo que você não vá usar na sua vida, no dia a dia, você precisa ter aquele conhecimento porque você está explorando como o seu cérebro funciona e porque isso ajuda a desenvolver a sua mente. No segundo sentido, a gente pode pensar que esse conhecimento, ele ajuda você a ter uma ideia básica de como o mundo funciona. E para as matérias de ciências humanas isso é fundamental, descobrir como o mundo funciona, mas para as matérias de ciências da natureza, isso também é muito importante. A gente pode pensar, por exemplo, sobre como é mais fácil esfriar as coisas quando a gente divide elas. Então, quando você assa um bolo, se você pega esse bolo inteiro aqui e você tenta esfriar ele, ele não vai esfriar na mesma velocidade que se você cortar em pedaços. Por causa de quê? Por causa dos fatores que alteram a velocidade de uma reação. E esse fator é a superfície de contato. Quando você separa os pedaços do bolo, ele tem mais contato com o ar que está mais frio do que ele. E a gente também pode pensar sobre a parte das trocas de calor que acontece na física também. Então, se você cortar o bolo e ter mais superfície de contato, ele esfria mais rápido do que o bolo inteiro ali fechado. E esse é só um dos exemplos onde os conhecimentos que a gente acha que não vão servir para nada são muito importantes. E tudo isso é meio que você aplicar esse conhecimento que você aprende formalmente ao dia a dia, mesmo que você ache que isso não seja útil. E parte da função dos professores e dos orientadores, coordenadores, é fazer com que as crianças, os adolescentes, possam entender a utilidade que esse conhecimento tem para elas. E aí o terceiro sentido que a gente pode pensar é sobre o fato de que esses conhecimentos básicos, eles são fundamentais para que quando você
buscar um conhecimento de ensino superior, você tem esses conhecimentos. E aí, além disso, o aprender a fazer não tem só essa validade de estar relacionado ao mundo prático, ao mundo do nosso dia a dia, mas também ao fato de que o ensino precisa ter essa validade, mas ele também precisa ensinar as crianças e os adolescentes a gostar de fazer, principalmente atividades manuais. Então, arte, artesanato, a parte prática, então a coordenação motora grossa, que é dos membros superiores e inferiores da parte mais... A parte dos membros maiores, eu não sei como explicar isso, mas tipo, braço e perna e você fazer esses movimentos. Então, e também a coordenação motora fina, que é essa parte dos dedos, esse movimento de pinça, de pegar as coisas, de girar assim a mão e tal. Tudo isso, muitas vezes, a gente foca muito em ensinar para as crianças pequenas. Cortar, desenhar, pintar, escrever, essa parte de você ter caligrafia e tal. Mas para os adolescentes, isso também é fundamental. Lidar com atividades práticas, com atividades que incentivem o movimento, que incentivem coisas que podem ser aplicadas no dia a dia, mesmo que não seja para uma profissão. E aí a gente pode pensar um pouquinho sobre como o modelo de organização que a gente tem é muito voltado para o Enem e para uma formação profissional. Ainda que não seja um ensino profissionalizante, ele é voltado para uma profissão. E muitas vezes isso tira a importância que matérias que não são úteis para uma profissão podem ter, mas que são úteis para o dia a dia. E aí a gente pode pensar sobre a possibilidade de existir matérias que estão para ensinar o dia a dia para essas crianças. Por exemplo, você já esteve em alguma situação onde você estava com uma pessoa e aí você encontra uma pessoa que você conhece, aí você fala, ah, esse é meu pai, esse é minha mãe, essa é minha namorada, enfim. E aí ninguém te ensinou isso. Ninguém, tipo assim, não tinha um papelzinho escrito que você precisava apresentar uma pessoa que tá com você quando você encontra outra pessoa e essa outra pessoa não conhece essa pessoa de cá. Mas você aprendeu isso. Então muitas vezes esse conhecimento que é usado no dia a dia e que não é de uma profissão específica, não é ensinado na escola. E eu acho muito difícil fazer isso pelo espaço que se existe na escola, por questões relacionadas à carga horária, pela organização que a gente tem do ensino. Mas essa possibilidade poderia ser melhor explorada, para que o conhecimento que a gente tem organizado formalmente hoje também tenha essa validade prática, mas para esse conhecimento que não é formal e que ainda assim é útil no dia a dia, pudesse ser explorado nesse ensino formal. Após aprender a conhecer e aprender a fazer, o terceiro pilar é aprender a conviver. O Osório, que eu não lembro o nome dele por completo, mas eu acho que vou deixar essa referência aí na descrição, se lembrar. Eu não lembro se ele é psicólogo, ou se ele é psiquiatra, ou se ele é outro pesquisador de outra área assim, mas ele trabalha muito com grupos e ele fala sobre a importância de grupos heterogêneos. Grupos heterogêneos são grupos com pessoas que não estão numa mesma classificação. Se a gente pegar o exemplo de uma escola, é um grupo homogêneo pelo objetivo que é traçado ali e pela idade das crianças também. Mas se a gente pega uma família, é um grupo heterogêneo, porque as pessoas não são unidas por um objetivo em comum exatamente, entende? Elas não são unidas por um sentido de que todas têm algo em parecido, algo em similaridade. Tem um vínculo ali, mas enfim, eu espero que vocês tenham entendido o que eu tô tentando dizer. Esses grupos heterogêneos, eles são muito importantes justamente porque eles simulam grupos associados à vida real. O Osório trabalha com grupos de intervenção terapêutica, não lembro se é esse o termo exato, mas ele trabalha com esses grupos vinculados a fazer uma intervenção ali com as pessoas. E esses grupos, eles funcionam melhor quando eles são heterogêneos, quando as pessoas têm diferenças de idade, de gênero, de condições sociais, diferentes questões que estão ali aliadas, porque isso trabalha melhor com o aspecto de parecer um grupo real. Parecer uma família, parecer uma escola, parecer uma faculdade, parecer um grupo onde pessoas muito diferentes interagem. E quando nós pensamos sobre isso, é fundamental, e é isso que a gente precisa defender e entender, que as escolas regulares precisam de alunos neurodivergentes. Ah, mas precisa ter uma escola específica só para alunos neurodivergentes. Isso não é positivo, gente. Não funciona assim. Eu sei que talvez aí na sua cabecinha o aluno neurodivergente vai querer bater todo mundo, mas não é assim que funciona o mundo. E existem pessoas neurodivergentes no nosso mundo. E se a gente não aprende a lidar com uma pessoa neurodivergente na escola, quando a gente é criança e quando o preconceito já não tá ali tão forte na nossa cabeça, quando a gente vira adulto para lidar com uma situação que, por exemplo, uma pessoa neurodivergente se encontra em crise, ou talvez uma pessoa que nem seja neurodivergente, mas que também pode estar numa crise, por exemplo, numa crise de pânico ou de ansiedade, se a gente não aprender a lidar com as diferenças quando a gente é criança, quando a gente chega na fase adulta é muito mais difícil lidar com essas diferenças. E esse é o processo de aprender a conviver. É por isso que pessoas de diferentes formações, de diferentes vivências, podem conviver todas juntas no ambiente escolar, um ambiente que está ali para ensinar elas. E é através desse ambiente, principalmente, que elas podem aprender a conviver com quem é diferente. E isso é também um problema quando a gente pensa que muitas vezes o professor odeia o aluno e o aluno odeia o professor. E aí, eu tô trazendo o sentido de odeia, eu sei que, tipo assim, talvez não seja isso exatamente,
mas ainda assim é um sentido muito forte de uma falta de vínculo que é construído. E eu nem culpo exatamente o professor e o aluno. Tem professor que não ajuda e tem aluno que também não ajuda. E aí é um sistema muito falho. Então, a culpa não é do professor, também não é do aluno, às vezes é, mas existem muitos fatores que podem e precisam ser trabalhados no ambiente escolar e em outros ambientes de interação para que quem está ensinando e quem está aprendendo estejam ali no mesmo nível, sabe? O professor, ele não é o nível master que está ali para ensinar todo o conhecimento para o aluno e o aluno só tem que ouvir calado. Não é assim que deve funcionar o conhecimento. E o Paulo Freire também fala sobre isso, que não é o professor que está passando o conhecimento. O conhecimento ele é construído junto. Isso é muito importante para que exista uma relação, exista um convívio e não só eu tô te passando conhecimento. Se for só para aprender algum conhecimento, você pode ficar em casa. Não é para isso, não é para você ler um conteúdo que tá no livro ou pegar qualquer coisa que você encontra facilmente na internet. Não é para isso que esse ensino funciona. O ensino é muito mais fundamental porque o professor ele precisa ajudar o aluno a construir esse conhecimento, a entender, a trazer a aplicabilidade daquilo, a compreender fora dos livros aquilo que a validade e a importância que aquele conhecimento tem. Só que se o professor odeia o aluno, se o professor não tem tempo para criar esse vínculo, para ser enxergado pelos alunos, e se os alunos também não são enxergados pelo professor, e se os alunos também odeiam o professor porque a matéria é chata, porque o professor sempre dá bronca, porque o ensino não funciona de uma forma interessante para que os alunos estejam ali fazendo parte daquele conteúdo, ou se o professor não tem controle de sala e tantos outros fatores, se o professor não é bem valorizado, se a educação não é bem valorizada no mundo e no Brasil, e aí a gente vê tudo isso acontecendo, como é que vai existir esse vínculo? Como é que as pessoas vão aprender a conviver nesse sentido da relação entre o professor e o aluno, do aluno e do professor? Mas além disso, como eu citei no começo sobre a questão de alunos neurodivergentes em escolas regulares, se as pessoas não aprendem a conviver com o diferente, a conviver bem com o diferente, através de normas que organizam essa convivência, elas não vão aprender a conviver no mundo real. E aí, se a gente olha os reflexos dessas relações no mundo real, no mundo dos adultos, se a gente observa o feminicídio, se a gente observa preconceitos de gênero, de raça, de etnia, para colocar assim, se a gente observa preconceitos relacionados à classe social, se a gente observa tudo isso no nosso mundo, isso tudo começa na infância. O preconceito ele tá começando a entrar na sua cabeça na infância, e por isso que ele é tão naturalizado. Isso acontece porque esse espaço de convivência precisa existir, mas ele precisa ter regras que ajudem essa convivência a ser bem estabelecida. O bullying não pode ser aceito nas escolas. E aí não adianta nada o diretor ou qualquer outra pessoa falar, aqui nós não aceitamos o bullying. Mas quando um adolescente, quando a criança vai denunciar que tá sofrendo bullying, o diretor caga pra isso, entendeu? E todo esse sistema fragilizado dificulta com que essa convivência possa acontecer de forma harmoniosa. E ela é muito importante, não só para os professores e alunos, mas também e principalmente para os alunos entre eles mesmos. Eu sei que talvez com a pandemia tenha surgido uma discussão sobre o peso que a pandemia e as crianças menores estarem afastadas dos colegas teve, mas isso também, essa interação com pares, também é fundamental para os adolescentes. Principalmente porque é o momento onde você está descobrindo a sua identidade, quem você é, e principalmente desvinculado dos seus pais. Você está aprendendo a ter a sua identidade própria. E aí, se você não pode construir isso através da interação de uma forma mais adequada com os seus amigos, com as pessoas da sua idade, essas interações podem ficar prejudicadas. E aí a gente observa na nossa sociedade, a gente observa no mundo dos adultos, e a gente tem muitas pessoas se sentindo isoladas, se sentindo sozinhas, que não conseguem interagir bem, que tem muitos problemas relacionados a questões de relacionamentos interpessoais, e isso começa na adolescência. Só que a escola tá tão preocupada em que você tire 900 na porcaria da redação do Enem, que mudaram a porcaria do método de correção no ano, sem ninguém saber. Mudaram por quê? Porque deu vontade. E aí a escola tá tão preocupada em ensinar você a tirar 900 no Enem, que ela não tá preocupada em ensinar você a interagir bem com as pessoas. E isso é tão fundamental quanto tirar 900 no Enem. Talvez até mais. Após aprender a conhecer, a aprender a fazer e aprender a conviver, a gente aprende a ser. A identidade é o conjunto de tudo aquilo que nos compõe. E aí, quando nós pensamos sobre isso, a aprendizagem é fundamental nesse assunto. Pela minha experiência pessoal, o que eu gosto de falar nesse canal também, mas o que eu gosto de pesquisar sobre o mundo e o que eu gosto de conhecer, muito disso, não tudo, mas muito disso, começou a ser organizado através do ensino formal. Eu gosto de filosofia, de psicologia, de história, de sociologia, de religião, porque eu aprendi a gostar disso na escola. Eu aprendi a desenvolver meu senso crítico, eu aprendi a gostar de ler na escola. Eu aprendi a gostar da ciência, do método científico e das partes que envolvem artigos científicos e tudo isso na escola. E eu sei que eu passo por uma vivência muito diferente da vivência comum, uma vivência muito privilegiada, de poder ter tido a oportunidade de
de um ensino de qualidade, de muita qualidade, e eu sei que essa não é a realidade para todo mundo, mas é justamente esse o problema, sabe? Se a gente não tem essas bases de aprender a conhecer, a fazer, a conviver, a gente não consegue ter uma identidade bem formada e uma identidade que seja positiva. Tanto quando diz respeito a nós mesmos, quanto diz respeito à nossa interação com os outros. Se a educação não é capaz de tornar o indivíduo em sujeito, ela não tá servindo pra nada, porque ele vai continuar sendo um indivíduo que tá ali sendo mandado, que tá ali seguindo regras. E talvez a nossa desvinculação política seja reflexo disso. Por que é tão fácil a gente ficar revoltado com um monte de assunto, mas a gente não se organiza pra protestar contra esse assunto, pra que mudanças reais aconteçam em relação a esses assuntos, quando nós falamos de política especificamente? Por diversas razões isso pode acontecer, mas eu acho que isso também parte dessa falta de vínculo que existe, dessa falta de construir uma identidade e essa força coletiva. É muito mais fácil você seguir as regras e você só aceitar as coisas apaticamente se você não aprendeu a desenvolver um senso crítico, se você não aprendeu a pensar, se você não aprendeu a se entender e a entender o outro que vive com você. Tá entendendo como todo o processo de aprendizagem, de conhecimento e sobre como a educação ela tá envolvida nisso tudo, a formar a sociedade que nós temos hoje? E se a sociedade que nós temos hoje é problemática, ela parte do princípio de que a educação é problemática, a aprendizagem perpassa a vida toda. Eu sei que eu falei nesse vídeo muito sobre a aprendizagem formal, sobre o ensino formal organizado nas escolas, nos colégios, nas faculdades, mas a aprendizagem, ela existe como um todo. Eu não fui pesquisar sobre esse assunto porque eu fui obrigado na minha faculdade, ou porque eu fui obrigado na minha escola, no colégio. Eu fui pesquisar esse assunto porque me deu vontade. A gente pesquisa muita coisa, a gente sabe muita coisa do mundo porque a gente quer aprender sobre isso. E isso é fundamental para que a gente esteja sempre evoluindo enquanto indivíduos, enquanto sujeitos. Isso só existe a partir desses 4 pilares. A gente só pode ser a partir de aprender a conhecer, a fazer e conviver. A nossa identidade ela é construída ao vivermos com os outros, ao convivermos com pessoas diferentes. A nossa identidade só é construída a partir daquilo que a gente aprende sobre o mundo, seja na escola ou seja no mundo como um todo. E aí quando nós olhamos para o mundo de hoje, para o mundo dos adultos e para como o nosso mundo funciona e para quem manda no mundo, a gente observa que falta muitas coisas que poderiam ser resolvidas com a educação. Eu não tô dizendo aqui que a educação é a única forma de resolver o mundo, por assim dizer. Porque, poxa, como é que você vai ter uma educação de qualidade se você chega na escola com fome, sabe? Como é que você vai prestar atenção na aula? Como é que você vai conseguir ir estudar se você tem que andar 20 quilômetros para conseguir estudar? Existem outras questões relacionadas à educação, mas eu acho que a educação pode ser um princípio para a gente começar a pensar que é através da educação que a gente pode ver mudança no mundo. E isso se organiza não só no sentido de educar bem as crianças, mas também os adolescentes e os adultos. A educação não é só esse processo de ensinar a fazer conta demais, nem nada do tipo. A educação também se reflete nos adultos, em os adultos saberem como o mundo funciona e como se comportar bem, como viver em sociedade. E sobre a importância que as coisas que nós fazemos como adultos têm, sobre a importância do nosso voto, sobre a importância da gente estar preocupado com o mundo ao nosso redor e com as pessoas ao nosso redor. E a gente pode aprender tudo isso, não só pode, mas uma das formas da gente aprender isso é através da educação. E eu espero que esse vídeo seja útil para você que está assistindo, para entender que ainda é tempo da gente conhecer o mundo, da gente descobrir o mundo, por que as coisas funcionam, ainda é tempo da gente desenvolver. E é um tempo urgente para que a gente desenvolva o senso crítico e consiga pensar o mundo e como o mundo funciona. Não só o mundo básico, não só porque que as coisas que existem no nosso mundo funcionam, mas como as relações que existem no nosso mundo, elas funcionam e por que elas acontecem. Isso se organiza a partir do conhecimento, a partir da gente aprender a aprender. Seja você uma pessoa que já está bem estabelecida, já tem sua profissão, seja você um aluno, seja você um professor, entender o processo de aprendizagem, o processo de aprendizado, como ele funciona e por que ele é tão importante, é fundamental para que a gente possa aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Basicamente era isso que eu tinha para falar. E antes que eu esqueça, aproveite o dia.